Certa senhora, de onde vem e o que desejará de mim? Perguntou ela impertigando-se. Senhora, a dama diz que vem da Rússia. Respondeu Ricciotto. Ela perguntou, em primeiro lugar, pelo senhor barão, quando lhe disse que estava de viagem, mas que regressaria em breve. Disse que desejava esperar o esposo aqui, e entregou-me o seu cartão de visita. Ouvindo estas palavras, Valéria transformou-se horrivelmente. Levou a mão ao seio, e o seu rosto estampou a expressão de uma profunda dor. Larissa, supinamente surpreendida pela inesperada notícia, não observava Valéria em seu silencioso martírio. O barão de Rothschild casado. Murmurou Larissa meneando a cabeça e se fazendo pálida. Ricciotto, acompanhe a senhora até o salão. Ordenou encaminhando-se para a sala anexa ao terraço, cujas portas estavam abertas. Alguns minutos depois, uma senhora jovem e bela, elegantemente vestida e trajada de luto, entrava na sala. Seu rosto fino desenhava-se no tipo oriental, e a sua tez tinha uma tonalidade ligeiramente bronzeada, a qual condizia muito bem com os cabelos negros azulados e os olhos profundamente escuros. Rogo desculpas pela minha inesperada chegada, prezada senhora. Principiou ela se expressando como uma fina mulher. Eu não sabia realmente como deveria agir. Meu padrasto, com quem eu vivia, e a quem acompanhava em viagem à Crimeia, faleceu de repente. Não tendo ninguém mais a quem me dirigir, procurei a companhia de meu esposo. Sei avaliar quanto vos admirais falar deste casamento. Por questões de família conservamos o nosso casamento em segredo até esta data. Já não é preciso, porém, esconder mais. As minhas cartas provavelmente não chegaram ao seu destino, em virtude da partida de meu esposo para São Petersburgo, mas, entre mentes, consegui tomar conhecimento de sua estadia aqui e vim, para pormos em pratos limpos, definitivamente, as nossas relações recíprocas. Afora isso, eu tinha saudades dele, e queria vê-lo. Infelizmente soube que Powell não está aqui, mas regressará em breve. Permite-me, prezada senhora, pedir-vos que me seja proporcionada hospedagem até o regresso de meu esposo. Todavia, se eu vos incomodar, de qualquer maneira, poderei também ir hospedar-me no hotel da vila. Eu vos seria imensamente grata, porém, se pudesses consentir que eu fique. Estou só, mas poderei, naturalmente, comprovar a minha identidade, pois trago vários documentos comigo. Larissa ouvia admirada, observando detidamente a dama que se dizia a esposa de Rothschild, e cuja existência este conservava tão cuidadosamente em segredo. Por quê? Aquela misteriosa esposa era jovem, bela, e tinha, ademais, uma apresentação tão distinta. Larissa não entendia, absolutamente, a complicada história que ela contava, e apenas o fato de o barão ser seu esposo, a tranquilizava um pouco. Subjugou os seus pensamentos e respondeu-lhe amavelmente, estais em vossa casa, senhora baronesa. Este castelo pertence a Powell Rothschild. Ele o comprou recentemente, e nós, minha afilhada, um primo do barão e eu, somos hóspedes. Eu não poderia negar vosso pedido. Tomarei imediatamente as providências para que seja preparado um quarto. Agradeço-vos, senhora. Entretanto, tenho companhia. O meu pequeno amigo também vos solicita abrigo. Sorridente, ela tirou então de sua bolsa de viagem um Bolognese Mignon, que parecia uma bola de neve sedosa, e tinha grandes olhos pretos. Oh! Que belo animalzinho! Sim, daremos abrigo, naturalmente, e tão bem quanto possível, ao cachorrinho. Disse Larissa. Tocado pela curiosidade de ver a nova hóspede, veio então Miguel para a sala. Soubera por Ricciotto das novidades. Apresentou-se como primo de Rothschild, e travou, desde logo, conversação com a nova prima. Larissa saiu em seguida, para providenciar o arranjo do quarto. Valéria não se movera do seu lugar no terraço, e de lá observava Dina com terrível desprezo. Larissa procurou saber e soube, por esta, que a hóspede inesperada poderia ser alojada no denominado quarto velho, cujas janelas davam para o jardim. Larissa objetou, esse quarto é um pouco escuro e não proporciona nenhuma vista para os belos arredores. E isto ainda não é nada, as vidraças são coloridas, nem ao menos permitem olhar para fora. Este quarto foi antigamente ocupado pelos patrões, sempre foi ocupado só por eles e é o que mais se adapta à nova patroa. Retrucou Savéria positivando que a esposa do patrão não lhe caíra em agrado. Vamos ver esse quarto então. Resolveu Larissa. O velho compartimento estava situado na parte mais arruinada do castelo, junto à torre,
e recebia luz por duas janelas altas, com pinturas coloridas. Suas paredes eram revestidas de almofadas de carvalho já enegrecidas pela idade, e seus entalhes quase se tinham apagado. Os móveis, maciços e pesados, também pareciam contar séculos de idade. Numa alcova espaçosa, montava-se a cama grande, com colcha de seda crua e dossel. A antecâmara era alta, e de teto em arco. Eram dois cômodos agradáveis e que, contudo, nenhum dos hóspedes quis ocupar, exatamente porque lhes faltava a vista para o panorama do belo vale. Os raios solares que atravessavam os vitrais, davam ao seu assoalho e às suas paredes um avermelhado brilho de sangue. Quando Dina entrou ali, sentiu-se possuída por uma desagradável sensação. Supôs, de súbito, já ter visto, um dia, um quarto semelhante àquele. De qualquer forma, não lhe agradou. Teria, de bom grado, insistido por um outro alojamento, mas absteve-se de incomodar Larissa, com o pedido, lembrando-se da singular situação em que se achava. A sua bagagem fora transportada, e a criada de quarto já se ocupava em arrumar a cama. Calada, deixou Dina o seu biju escorregar para o chão, mas, coisa extraordinária, o cãozinho correu imediatamente para o meio do aposento, e, sentando-se sobre as pernas traseiras, começou a uivar. Oh! Pobrezinho! Tens fome? Disse Savéria que nesse momento entrava com uma bandeja. Já te darei leite e carne. Ergueu o cachorrinho ao colo e saiu com ele. Com aquela má impressão que o quarto lhe produzira pesando-lhe sobre os ombros, Dina sentou-se à mesa e encheu um copo de vinho. A criada ordenou que tirasse da mala um vestido leve e o colocasse à mão. Terminando o serviço, a empregada comunicou-lhe que a ceia era servida às 9. Se a senhora baronesa quisesse repousar, viriam chamá-la em tempo. Retirou-se então. Depois de ter acompanhado a hóspede aos seus aposentos, Larissa regressara ao terraço. Encontrou Valéria sozinha, abandonada sobre a cadeira, com a cabeça caída sobre o encosto. O trabalho de agulha, com que se distraía caíra para o chão. Assustada, Larissa aproximou-se. Supunha que Valéria tivesse tido um ataque, mas pelo brilho apagado do seu olhar certificou-se de que se encontrava outra vez em estado sonambúlico. Por sua vez, Valéria não tivera consciência daquela aproximação. Seus lábios formavam palavras quase incompreensíveis. Só aos poucos Larissa pôde aperceber-se do que falava. Eu sabia que tu virias. Para a tua própria desgraça. Para que o destino se realizasse. Tu sabes, ele é um maledeto. Paulo. Uma vez me enganaste, mas desta não escaparás à minha vingança. Esqueceste por acaso o instante em que meus dedos abarcaram a tua mão traidora? Guarda-te, Paulo. A terrível nêmesis oculta-se nas trevas e te buscará e te martirizará até que te tornes fiel. E Valéria riu-se com força. Tremendo, Larissa ouvia essas palavras cujo significado não alcançava, mas cujo efeito a palidez cadavérica de Valéria punha em realce. Ela está sonhando. Todas essas lendas terríveis atuaram sobre o seu espírito. Umedeceu um pano e pôs-se a friccionar a fronte de Valéria. Com um profundo suspiro, a moça despertou, lançando um incompreensível olhar à sua volta. O que me aconteceu? Estive sem sentidos? Sim, querida. Tiveste um desmaio, e parecias tão mal que me assustei bastante. Irei já buscar um copo de vinho, para que te fortaleças. Depois daremos um pequeno passeio, pois necessitas de ar e movimento. Valéria bebeu o vinho, mas não quis sair, alegando uma excessiva fadiga. Larissa concordou. Sentou-se então junto da afilhada e perguntou-lhe meigamente, diz-me com sinceridade, não preferes sair daqui? Não. Mais tarde sairei de bom grado, mas, por enquanto desejo ficar. Um ligeiro rubor cobriu as faces de Valéria. Entrando, Miguel interrompeu a conversa. Trazia um telegrama na mão, pelo qual Helena anunciava a morte do velho barão, cujo cadáver transportavam para S. Petersburgo. Os detalhes Helena pretendia participar-lhes por carta. Ao telegrama apenas acrescentara, Pauel muito nervoso. Não creio morte tio acabrunhou tanto. Sim, sim. Pauel. É um tipo estranho esse nosso primo. Suspirou Miguel. Toma uma mulher encantadora por esposa e cala-se a respeito como um peixe. Talvez venha dizer ainda que é infeliz. Dina estava a sós em seu quarto. A cabeça apoiada sobre a mão, sentara-se à mesa em profunda meditação. Não podia libertar-se de uma desagradável insegurança naqueles aposentos. O castelo inteiro parecia-lhe fantástico e horripilante. Pensava.
Uma ideia extravagante de Powell, comprar este ninho de corujas. No entretanto, ele poderia adquirir, na Crimeia, ou em outra parte qualquer, os mais encantadores castelos. Espero somente que ele não queira fixar-se aqui por muito tempo. Esses velhos castelos, segundo o que se murmura, estão sempre cheios de toda sorte de fantasmas. Que idade terá este ninho de malfeitores, esta rochosa fortificação? Ergueu-se e submeteu os aposentos a uma rigorosa inspeção. Todos os móveis estavam guarnecidos com escudo de montinhoso. As cortinas e almofadas eram de seda. Num canto do quarto, viu um genuflexório maravilhosamente entalhado, sobre o qual num nicho da parede, se achava uma imagem da Virgem, esculpida em marfim. Entre duas janelas, estava um lavatório moderno, guarnecido de revestimentos de seda. Os ornamentos das paredes, artisticamente modelados, lhe agradavam. Uma tão bela combinação de folhas e frutos, animais e figuras de anjos, de demônios e gênios, somente artistas da Idade Média podiam produzir. Um gobelin franjado, especialmente, agradou-a de sobremaneira. O motivo era uma coroa de folhas, entre as quais desenhavam-se figuras de gênios em luta contra dragões. Ao centro da coroa, via-se uma soberba capela, que parecia fechada por uma grade. Através da grade, podiam ser notadas as figuras ajoelhadas de uma virgem e de um cavaleiro de mãos dadas. A pequena capela dava a impressão de um armariozinho, mas Dina não pôde enxergar nenhuma fechadura, por intermédio da qual pudesse abri-lo. Todo o lavor de gobelin era soberbo, assim como o da capela que, em seus menores detalhes, era uma verdadeira obra de arte. Quanto tempo precioso e quanta arte se consumiam outrora nessas coisas, pensou Dina. Em seguida inspecionou a alcova. Tinha o tamanho de uma sala, e, apesar da enorme cama, ainda parecia vazia. Bem que poderiam ter removido daqui, esta arca de Noé, em que dormiria folgado uma família inteira. Pensou ao deitar-se. Mas, no fundo da alcova, Dina descobriu, de repente, um nicho gradeado semelhante à capela do gobelin. Levantou-se de novo. E viu, atrás da grade do nicho, em tamanho natural, uma estátua de anjo, em cuja mão prendia-se uma palma. Mas é incompreensível. Um anjo na gaiola. Que fabulosa tolice. Assim que Powell esteja de volta, escolherei um outro quarto. Este me é sobejamente desagradável. O Cia, Dina compareceu com um vestido preto, leve, que lhe assentava muito bem. Miguel começou, desde logo, a lhe fazer a corte. Para espanto de Larissa, Valéria, que de princípio negara-se a aparecer, também compareceu, trajando um formoso vestido branco, bordado. Prendera rosas à cintura e trazia joias, que habitualmente não usava nos braços e no pescoço. Seu cabelo dourado brilhava à luz do lampião, emprestando-lhe uma encantadora aparência. Com a chegada de Valéria, Dina sentiu qualquer coisa mordendo-a por dentro, ciúmes. Durante semanas e semanas Powell vivera na companhia daquela bela jovem, sob um mesmo teto. Provavelmente enamorara-se dela. Talvez estivesse naquele amor a chave mesma dos seus silêncios. Tais pensamentos maltrataram Dina, e fizeram amarga a sua refeição, tanto mais que, de quando em vez, encontrava o olhar sombrio e enigmático de Valéria, que fazia seu coração pulsar mais rapidamente. Com o mesmo pensamento hostil, também Valéria contemplava Dina. Não procurava enganar-se. A outra era bastante bela para despertar amor. E Powell devia amá-la, ou pelo menos devia tê-la amado. De outra forma não a teria desposado. Contra a sua vontade, o ciúme que lhe despertava a baronesa, maior se tornava e em breve dominava inteiramente. Contudo palestraram dentro do limite do convencional, e procuraram, reciprocamente, ocultar o que se movimentava nos seus pensamentos. A conversa girava, em geral, em redor do castelo. Dina dizia, sorrindo, que, espontaneamente, nem o maravilhoso clima, ou valor histórico do castelo, poderiam, jamais, levá-la a ficar ali permanentemente. Aqueles quartos inspiravam-lhe medo. Afigura-se-me que em cada canto escuro, em cada corredor, em cada escada, há uma emboscada, um alçapão. Edifícios assim antigos, são sempre cheios de segredos. Afora isso, aqui, sem dúvida, foram cometidos, outrora, delitos e crimes. Os antigos, rudes e orgulhosos senhores, não impunham de fato peias aos seus sentimentos. Mas isto tudo está longe, no passado. Quase não podemos lembrar. Comentou Larissa. Assim é, realmente.
Contudo, este castelo me é desagradável. Deixarei, durante esta noite, aceso o meu lampião. Sois assim tão medrosa, baronesa? Não. E nem nunca vi fantasmas. É que o quarto gótico, com a gigantesca cama, me parece um catafalco. É estranho. Eu ficaria aterrorizada se não tivesse luz. Logo depois da refeição, Marieta, a criada de Helena, acompanhou Dina ao seu quarto e ajudou a despir-se, enquanto penteava os belos cabelos de Dina, dividindo-os em duas tranças. Conversavam. Dize-me, Marieta, há fantasmas aqui? Perguntou Dina. Oh, senhora, em que castelo velho eles não existem? Eu, porém, não os vi ainda. Sabe se nesta cama dormiram os antigos senhores do castelo? Os antigos senhores? Sim. Mas já o conde Tadeu, o último dos Montinhoso, tinha escolhido um outro dormitório. Sobre esta almofada e com este cobertor, nenhum dos senhores do castelo dormiu. Estes objetos foram comprados muito mais tarde, para os estrangeiros que, por vezes, alugavam a propriedade. Marieta acomodou Dina no leito e colocou o lampião à distância da alcova, para que a luz não incomodasse a baronesa, cobrindo ainda a cúpula com um escuro quebra-luz. Depois retirou-se. Dina não conseguia conciliar o sono. Toda a sorte de pensamentos lhe passavam pela mente. O que pretendia o destino fazer dela, e do homem que amava? Ele não amava e nem escondia isso. Ameaçadora colocara-se agora em seu caminho aquela jovem loira que era, indubitavelmente mais formosa do que ele que, com certeza de há muito já havia tomado posse do seu coração. Oh! Até o último suspiro lutarei pelo homem que amo, e não consentirei que me roubem. Sim, não consentirei que tirem o que a mim pertence perante Deus e a lei dos homens. Disse para consigo mesma. Imersa nesses pensamentos, não sentiu o peso enorme que descera sobre seus membros. Quis fechar os olhos mas não o conseguiu. Um medo terrível assaltou-a. O que estava vivendo? Um pesadelo? O pressentimento de um infortúnio futuro? E de súbito seus pensamentos foram desviados para um acontecimento em consequência do qual, esqueceu o seu estado. Parecia que alguma coisa se movia no nicho. Depois julgou ver a grade e a estátua do anjo desaparecendo na parede, ficando em seu lugar, uma negra abertura. Uma luz frouxa e verde, iluminou-a. Um momento depois apareceu no nicho a imagem de um homem que, com a mão alçada e passos pesados, se aproximava de sua cama. Quando já se achava junto dela, pôde Dina distinguir-lhe as feições jovens, as vestes antigas e os grandes olhos escuros que a fitavam cheio de obstinação e rancor. A maldição que pesa sobre ti, se efetuará agora. A Nêmesis alcançou-te. Disse uma voz profunda que parecia vir de muito longe. A figura imobilizou-se por alguns segundos, depois foi empalidecendo mais e mais, enquanto se afastava em direção ao nicho. Um momento depois, o anjo retomava sua posição primitiva. Dina sentiu um vento gelado perpassando-a, arrastando-a para as profundezas de escura cova e perdeu os sentidos. Acordou com o dia alto. Podia recordar-se perfeitamente da aparição noturna, mas sem considerá-la uma visão fantasmagórica ou outra coisa qualquer de sobrenatural. Imaginava ter tido, apenas isto, um sonho incompreensivelmente cheio de realidade. Eu estava cansada e um pouco impressionada com a história da Marieta. Afora isto, aquela criatura loira, com os seus olhos de serpente, me tranquilizara um pouco. Mas se essa jovem dama supõe poder arrancar-me o esposo, engana-se. Não quis dizer nada acerca do seu sonho, para que não a julgassem medrosa ou tola, e não só rissem dela. Todos lhe eram extremamente antipáticos. Esperava impacientemente o esposo. Por sua vez, a estranha incomodava a todos, também. Não existiam interesses comuns entre eles. As palestras então giravam em torno de banalidades. Apesar de toda a atenção que lhe era tributada, Dina percebia que era demais ali. Passou a localizar-se no jardim, a sós, lendo. Pedira que não informassem o esposo da vinda, deseja surpreendê-lo. Valéria também parecia mais tristonha nos últimos dias, falava pouco e passava a maior parte do tempo fechada num melancólico silêncio. A presença de Dina atuara desfavoravelmente sobre o seu estado psíquico. Possuía constantemente a emoção de estar se recordando de qualquer coisa sobre a qual não pensara até então, e que não podia atinar o que fosse. E isso a aborrecia. Queria e precisava saber do que se tratava. Uma indescritível animosidade em relação a Dina, provocada pelo ciúme, se apoderava dela, e percebeu, reagindo, espantada sobre si mesma,
que desejava ardentemente a morte daquela mulher estranha. Larissa também estava mal-humorada, em virtude de uma carta que recebera de Tony Lin. Ele escrevera que seu amigo não podia vir por enquanto, e que ele mesmo aproveitaria essa prorrogação para visitar uma irmã enferma. Acrescentava ainda que, no decorrer da ausência do barão, da qual tivera conhecimento, não era mesmo possível pensar na investigação aos quartos abandonados do castelo. Larissa, que o esperava em breve, sentia-se agora desiludida. Uma outra carta de Lolo contava, em minúcias, a morte do tio. Powell apressava-se em pôr em ordem os negócios para poder, o mais depressa possível, voltar a Montinhoso. Por esse motivo o cadáver fora levado em expresso para S. Petersburgo, o que, naturalmente, fora deveras dispendioso. Em S. Petersburgo, informava, ficaria apenas o tempo necessário ao sepultamento e abertura do testamento, mas as conferências de praxe com o advogado. Certa noite, Dina recolheu-se mais cedo ao seu aposento. Sentia dores de cabeça. O dia fora muito quente, mas à tardinha, o céu se cobrira de nuvens, e uma forte tempestade desencadeara-se. O ceia fora feita quase em silêncio. A Dina, parecera que Valéria fixara várias vezes, cheia de rancor. Por esse motivo, despediu-se logo depois. Em seu quarto, tomou de um livro e procurou ler. Não queria dormir ainda, mas, em breve, o livro caiu-lhe das mãos. Fatigada recostou-se na cadeira. Sentia-se, ali, sozinha e abandonada. Abatida e tristonha, deitou-se e adormeceu chorando. E teve um sonho singular. Encontrava-se num quarto muito bem disposto, cujas janelas davam para um lago. A lua iluminava o espelho brilhante das águas. Era um lugar completamente desconhecido, aquele em que se achava. Não era, sem dúvida, o castelo de Montinhoso. Ela envergava trajes masculinos, calção e jaqueta de veludo, ambos negros. Um chapéu negro cobria suas bastas trancas, e sobre o fato vestia uma comprida capa negra. Acercando-se, um jovem convidou-a a segui-lo. Desceram uma escada de pedra, entraram numa gôndola e se afastaram da margem. Mas, de repente tudo mudou. Seguia a pé para Montinhoso, e o jovem acompanhava por um caminho montanhoso e difícil. Apesar de ser noite, reconhecia os contornos do castelo. Fatigada, sentou-se sobre uma pedra, e constatou que o seu companheiro desaparecera. Mas voltava em breve. E ao seu lado vinha um homem que se inclinou diante dela, sem, contudo, poder esconder o seu acanhamento e hesitação. Da conversa entretida recordava-se apenas de que ele dissera chamar-se Seno, e de que falara de seu patrão Paulo. Os três passaram por um portão estreito, que dava entrada ao castelo, percorreram muitos corredores, subiram e desceram escadas e entraram, finalmente, no seu quarto atual. Seno acendeu uma vela e saiu levando seu companheiro, dizendo que o senhor conde viria em breve. Alguns instantes depois, retornava com uma cesta que continha alimentos e vinhos. Tudo isso depôs sobre a mesa. Pediu-lhe que se servisse. Entre mentes, fez fogo na lareira, preparou o leito e ausentou-se outra vez. Ela teria, prazerosamente, lançado um olhar aos outros aposentos, mas as portas estavam fechadas, e a passagem secreta impossível de se abrir. Assustada, assentou-se junto ao fogo. Sabia, com toda a certeza, que se encontrava na casa de seu marido, mas admirava-se de ser tratada como uma prisioneira. E onde estava Paulo? Paulo que tantas e tantas vezes jurava amá-la, a ela apenas, entre todas as mulheres. Teria olvidado tudo, por outra. Imperceptivelmente, abriu-se a porta secreta e um homem, envolvido numa longa capa escura e de capuz abaixado sobre o rosto, entrou no aposento. Quando ele afastou a capa e o capuz, reconheceu ela Powell Rothschild que, em trajes do século XVI, encontrava-se à sua frente. Com uma exclamação de alegria, ela foi ao seu encontro. Ele, porém, conservou-se imóvel, com os braços cruzados sobre o peito, medindo-a com um olhar frio e desprezível. Como ousaste, contrariando as minhas ordens, vir aqui, Lucrécia? Não tínhamos combinado que ficarias em casa aguardando minhas ordens? Que descuido teu! A voz dele era zangada, mas despertava nela uma surda indignação. Vim porque sou tua esposa, ante Deus e os homens, e tenho o direito de estar onde tu estiveres. Se meu pai não é um nobre, é respeitado e amado por todos quantos o conhecem, e é rico como um duque. Lucrécia Bertolini não tem que se envergonhar de sua descendência, e tu não tens o direito de renegar tua esposa.
Ela calou-se sob o império daquele frio olhar e não ousou mais dizer uma palavra. E de fraqueza caiu de joelhos. Paulo, tem compaixão de mim. Põe um termo ao meu martírio e à nossa separação. Vês? Eu vim também para dizer-te que, em breve, te tornarás pai, e que o teu filho tem o direito de estar contigo. Ela viu que Paulo empalidecia recuando. Seu semblante não denunciava alegria quando, com sua voz rouca, disse: com quem vieste? Teu pai permitiu esta viagem. Alguém te viu aqui? Meu pai não estava em casa quando eu parti, e de nada sabe. Vim com Ângelo e aqui vi Seno apenas. Um riso rouco foi a resposta. Ele tomou-a nos braços e beijou-a com uma fúria que Dina ainda desconhecia nele. E então o sono passou a ser um pesadelo horrível. Primeiramente ouviu qualquer coisa que estalava e se partia, depois a cabeça de Pauel que se inclinava sobre ela, fitando-a com um ódio quase assassino. Viu um punhal brilhar nas mãos dele, um punhal que, vibrado por um formidável golpe, se enterrou no seu peito. Dina sentiu uma dor terrível, e, logo em seguida, um frio glacial percorrendo-lhe o corpo. Como que através de uma névoa, viu ainda o semblante conturbado do assassino, e, por detrás deste, o pálido seno. Foi então erguida por 2 braços e arrebatada. Viu-se sob as abobadas de um subterrâneo saturado de um enjoativo cheiro de sangue. Sobre o solo, ensanguentado, estava o corpo de Ângelo, o seu companheiro. Então perdeu a consciência. Os raios do sol, que entravam pelos vitrais, despertaram Dina. Um olhar para o relógio fê-la constatar já ser hora de levantar-se. Recordou-se, nitidamente, do sonho. Oh! Que sonho horrível! Resultado de se deitar com maus pensamentos e adormecer-se numa cama antediluviana. Graças a Deus foi um sonho apenas. Disse suspirando. Ela estava diante do lavatório, que era um móvel moderno, e, involuntariamente, olhava-se no espelho. Um grito a custo abafado escapou-lhe dos lábios. Sobre o seu colo, no ponto em que, nos sonhos, fora atingida pelo punhal, constatava uma mancha escura. Examinando-a bem, verificava que uma mancha vermelha, como se produzida por um ferimento, deformava sua epiderme, sob as roupas. E no dorso da mão, descobriu uma nítida e azulada marca digital. Como que atordoada, Dina fitava os estranhos sinais. O que será isto? Estarei ficando louca. Passou a mão pela testa. Eu poderia, realmente, perder o juízo, se emprestasse a essas manifestações uma importância qualquer. Não foi em vão, afinal, que li tanta coisa sobre o medo e a sugestão. Compreendo as causas disto. Devo ter sonhado tão vivamente, que as impressões do sonho deixaram nos seus vestígios, visíveis assim. É o que se constata com os sonâmbulos. Coloca-se-lhes um pedaço de papel de seda sobre o braço e se lhes incute que seja um emplastro de mostarda, e o papel de seda produz o mesmo efeito que o emplastro. Não há razão para dizer qualquer coisa aos demais hóspedes. Quando muito, rir-se-iam de mim, especialmente a tal Valéria. Quanto a esta, porque me fita, por vezes, tão fixamente. O seu simples sorriso aborrece-me. Abstraindo toda a autossugestão, Dina, contudo, não se sentia ainda plenamente convencida de que tudo fora um sonho pueril. Aquele quarto tinha qualquer coisa de horrível. Por exemplo, porque o seu querido Biju negava-se a permanecer nele e fugia sempre. Dina inspecionou mais uma vez o nicho e a grade, nada de extraordinário encontrando, fosse a abertura ou mola de ação secreta. Finalmente, abandonou a busca infrutífera e ordenou que trouxessem o café. No decorrer dos dias que se seguiram, Valéria continuou sentindo-se dominada por estranha emoção, assim como se procurasse qualquer coisa que não podia encontrar, mas também sem saber ao menos o que procurava. Com a esperança de que Larissa não a chamasse, certa noite trancou-se no seu quarto. O desassossego interior em que vivia, fora tão bem dissimulado sob uma alegre e descuidada exteriorização, que a madrinha sentia-se perfeitamente tranquila. Metida num penteador branco, sentara-se a jovem junto à janela, imersa em pensamentos. Esforçava-se por localizar o objeto de suas buscas, realização essa que se sentia intimamente obrigada. Por alguns instantes, teve diante dos olhos a visão da noite apavorante em que se vira naquela circunstância ultrajante diante do barão. A visualização, que reconstituiu em detalhes, levou-lhe o rubor às faces. Um suor viscoso perlou-lhe a fronte e ela lutou, então, com a ideia do suicídio. Um estremecimento perpassou-lhe o corpo. Valéria procurou reagir, porém, debaúde, os membros lhe ficaram pesados, e, sem forças,
tombou ao solo. Com as feições alteradas e movimentos estranhamente calmos, quase mecânicos, ergueu-se ela alguns minutos depois. Com a segurança peculiar aos sonâmbulos, abriu a porta secreta e dirigiu-se para o quarto de Giovanna. Aí acendeu uma vela e colocou-a na lanterna, que, já por tantas vezes, lhe prestara tão bons serviços. Abriu a porta que dava para a escada em caracol e desceu para o jardim. Agora o seu rosto transfigurava-se numa expressão de alegria, até que enfim me lembrei. Preciso encontrar o caminho que conduz para ele. Murmurou enquanto um irônico sorriso contraía-lhe os lábios. Com passos firmes, transpôs o jardim e caminhou ao longo das muralhas do castelo até que, finalmente, se deteve diante da passagem vedada pelos arbustos entrelaçados pelo tempo. Estava então, ao pé de uma das mais antigas torres, no qual, na concha de uma depressão, fora incrustado o escudo de Montinhoso. Sob este, havia uma cabeça de leão em granito, que segurava entre os dentes uma argola de ferro. Tudo isto estava, porém, tão encoberto pelos arbustos, musgos e gramas, que só com muita dificuldade constatavam-se particularidades. Durante um breve momento, Valéria permaneceu indecisa, mas, de repente, agarrou a argola, virou-a 3 vezes e puxou-a para si. Era extraordinária a força que possuía a sonâmbula, pois que, para puxar aquela argola velha e enferrujada, fora necessária a força de um homem jovem e forte. Com um som estridente a argola cedeu. A parte traseira da depressão, girou sobre gonzos invisíveis e franqueou estreita passagem. Valéria arrastou para aí o pedaço de uma velha estátua partida e colocou de encontro à porta, para evitar que esta se fechasse. Com a lanterna na mão, penetrou no estreito corredor que tinha pela frente. Este era em arcada e se alargava sempre mais. De um lado, abria-se em celas servidas por grades de ferro, algumas delas abertas, outras fechadas por pesadas trancas. Do teto pendia uma lanterna. Evidentemente, fora ali a antiga prisão do castelo. Depois da última porta de ferro, que se encontrava aberta, o corredor se bipartia. Valéria estacou imersa em profunda reflexão. Passou a mão pelos cabelos. Sim, deve ser aqui. Dirigiu-se para uma pesada porta, e, empregando todas as suas forças, conseguiu abri-la. Logo em seguida, encontrou-se num compartimento redondo que se assemelhava a uma cela de prisão. Na parede, sobre um banco de pedra, estavam presas algumas correntes, num canto havia aparelhos de suplício. Ela não deu atenção a estas coisas e se dirigiu à parede fronteiriça, na qual se achava, como na entrada, uma cabeça de leão com a argola entre os dentes. Essa argola, porém, era fixa, e servia de apoio a uma tocha. Valéria atirou a tocha ao chão e girou igualmente essa argola. Imediatamente outra porta revelou-se pondo a descoberto uma escadaria escavada na rocha. Sem titubear, subiu a escadaria e foi abrir, no alto, uma segunda porta. Penetrava numa outra câmara circular que já denotava pertencer aos aposentos do castelo. O forro era de velho carvalho, e as paredes pintadas em afrescos que representavam cenas de cavalgadas. Ao redor de uma mesa, cadeiras de altos encostos. Sobre a mesa, um jarro de prata acinzelada e 3 canecas. Alguns passos além, encostada a um armário, estava a figura de um homem, com o braço alçado para o alto. Por um momento ao defrontar a figura, Valéria sentiu faltar-lhe a respiração. Depressa tornou-se. Ah! Também te estás aí, Girolamo. Quando afinal me perdoarás? Assim falando, ergueu a lanterna e iluminou-lhe o rosto. A figura parecia uma estátua, mas as suas vivas cores davam toda a impressão de um homem vivo. Apesar da poeira e das teias de aranha que lhe tinham envolvido a cabeça, os ombros e os braços, Valéria fitou, naquela criatura, um formoso rosto, ainda que desfigurado pelo sofrimento. Os seus olhos escuros ardiam com uma expressão desesperada. Durante minuto a moça permaneceu imóvel, de olhos envidrados, naquela contemplação. Depois virou nos calcanhares e fugiu correndo do quarto, sem, contudo, esquecer de cerrar, cuidadosamente, as portas. Recolocou a tocha em seu lugar e voltou ao ponto em que o corredor se bifurcava. Sem se deter, subiu outra escadaria, depôs a lanterna no chão e abriu uma pequena porta. Estava no quarto de Dina. O aposento era frouxamente iluminado por um lampião. Como uma sombra, Valéria se dirigiu ao gobelim, a cujo centro se encontrava a capela em miniatura e comprimiu certa mola. Sem qualquer ruído, a grade correu para um lado. Agora via distintamente, determinados detalhes.
Nos dedos do cavalheiro e da donzela, anéis com pedras, uma azul, vermelha outra. Tocando aquelas pedras, Valéria fez desaparecer o fundo da capela. Na depressão que aí se formou, sentiu ela, tocando uma taça de vidro e um recipiente de metal. Satisfeita, sorriu, está ainda aí. Ninguém o achou. E que fique aí até que eu precise usá-lo. Depois destas palavras, murmuradas baixinho, fechou o nicho e a grade e correu olhar pela alcova em que Dina dormia. Um ódio terrível brilhava nos seus olhos, mas dominou-se logo e desapareceu no corredor, sorrateiramente, da mesma forma como entrara. Dina não pudera dormir aquela noite. Permanecera ali, estirada sobre o leito, pensando no esposo ausente. De súbito, pensou ouvir um rumor que partia do nicho. Voltou o rosto e imobilizou-se estarrecida de medo. No gobelim, diante da pequena capela, estava uma alva e esguia figura de mulher. Devido à luz, Dina não pôde divisar-lhe as feições. Além disso, desviava sua atenção o fato de ver aberto o armário da capela. O fantasma, como julgou fosse o vulto, movia-se. Dina cerrou os olhos de terror. Quando os abriu de novo, a imagem tinha desaparecido. No gobelim tudo continuava como dantes. Aquela visão, porém, abalou-a de tal forma que só pela manhã conseguiu conciliar o sono. Sabes, Larissa, disse ela ao almoço. Esse castelo parece mesmo um verdadeiro ninho de fantasmas. Não costumo ter medo de tais coisas, mas devo confessar que no curto espaço de tempo de minha estadia aqui, já vi e constatei muitas coisas. Sim. Conta-nos então o que vistes. É assunto que nos interessa a todos. Em primeiro lugar, vi uma luz misteriosa, depois tive sonhos muito singulares. Num deles, por exemplo, Powell, em trajes medievais, apunhalou-me. Larissa dirigiu a Miguel um olhar significativo que Dina, todavia, não entendeu. A noite passada, porém, vi um fantasma perfeito, uma figura alta, feminina, trajada de branco. Parou diante do gobelim do quarto e abriu um armáriozinho secreto. Não vos riais, pois vi, tenho certeza, a porta aberta. O fantasma retirou do seu interior um objeto brilhante. Quando tornei a olhar, tinha desaparecido. Pela manhã examinei o gobelim, mas apesar de todos os meus esforços, não consegui descobrir qualquer mola, ou coisa semelhante. Talvez tenhas apenas sonhado isto tudo. Não, absolutamente. Eu estava acordada, nem tinha dormido ainda. Foi, sem dúvida alguma, um espectro. Retrucou Dina. Precisamos contar isto a Savéria. Ela conhece todas as lendas do castelo, e saberá dizer que espírito será este. Mandarei chamá-la imediatamente. E como já travaste relações de conhecimento com alguns habitantes invisíveis deste castelo, ó. Sim. Esquecia-me de contar mais uma coisa. Interrompeu Dina. Eu vi também um homem trajado de preto sair do nicho. Ele se encaminhou para mim, ameaçou-me com o braço erguido e murmurou incompreensíveis palavras, revelou sorrindo. Larissa não pode igualmente deixar de sorrir. Francamente, creio que todos os habitantes invisíveis do castelo vieram render homenagem à nova senhora. Uma mulher de branco, um homem de negro, talvez o maledeto em pessoa. Quem é este? Indagou Dina surpreendida. É o senhor de Montinhoso, o herói de várias e tenebrosas lendas. O povo cognominou o maledeto. Larissa fez um ligeiro relato da história de Paulo Montinhoso. Na realidade, também somos testemunhas de acontecimentos extraordinários. Por exemplo, o dobre dos sinos e o cantochão funéreo. Mais extraordinária é, porém, a semelhança existente entre Powell e o tal de maledeto. Visitamos a catacumba de Paulo, e, sobre o sarcófago, vimos uma escultura que realça excepcionalmente essa semelhança. Tu mesmo podes te certificar disso. Eu o faria de bom grado. Primo Miguel, poderias mostrar-me a catacumba. Mas naturalmente, com todo prazer. Se é que Powell não a fechou e retirou a chave. Teremos então de esperar pelo seu regresso. Disse o Miguel. Nesse momento surgia Savéria, e Dina falou-lhe do fantasma. Nem bem ouvira tudo, a velha entrou em lamuriosa agitação. Jesus Maria! Que Deus nos livre de uma desgraça! Se a senhora Yolanda já anda por aqui, não podemos esperar boa coisa. Mas quem é essa senhora Yolanda? Conta-nos a sua história, se a conheces. Porque havia de ser justamente essa Yolanda que a senhora baronesa viu. Sim. Mas quem há de, a não ser ela, estar mexendo nos armários em busca do elixir do amor?
respondeu a velha convicta. Sua história me foi contada ainda pelo velho Tadeu. Em minúcias, o que ele encontrou registrado nos antigos arquivos. Por aqui concluo que a sua aparição seja um mau sinal. Ouvi, pois, Yolanda era uma cigana de nascimento. Os Montinhoso por esse tempo, ainda não possuíam o título de condes. Eram apenas nobiles. Deve ter sido há muito tempo. O chefe de família era, então, um cavalheiro de nome Marcos, um homem de avançada idade que tinha um filho de 20 anos. Um belo dia esse Marcos perdeu-se na mata durante uma caçada e, por acaso foi dar num acampamento de ciganos. Foi recebido com amabilidade, deram-lhe de beber e de comer. Enquanto fazia o repasto, viu ele uma jovem cigana de maravilhosa beleza, da qual se enamorou tão profundamente, que a levou consigo para o seu castelo. Viúvo que era, casou-se com ela. Depois de levá-la à pia batismal onde recebeu o nome de Yolanda. Mas, por maior que fosse sua beleza, mais negra era sua alma. Era requintada em luxos, gananciosa, cheia de vícios e conhecedora de artes de bruxaria. Sabia preparar o elixir do amor, do qual dava de beber aquele a quem desejava reduzir à escravidão. Antes, porém, ela mesma tomava uma parte da dose. Contava-se que essa beberagem tinha um odor maravilhoso, mas que era tão forte que provocava tonturas. A crônica diz que a senhora Yolanda sabia preparar os mais variados venenos. Em virtude de sua ganância, fez dos mais ricos nobres seus escravos. Fazia-se presentear regiamente por eles e assassinava-os depois. Foi desta época que os Montinhoso se tornaram os nobres mais opulentos do país. A lenda revela que o seu filho único teve por pai o demônio, a quem Yolanda também ministrou o elixir do amor. Como o filho mais velho de Marcos viesse a falecer, o diabinho tomou-se chefe dos Montinhoso. A partir de então, um destino horrível pesou sobre a casa. Riquezas, infortúnios, delitos, pecados, pesaram sobre eles, e muitos Montinhoso tiveram morte misteriosa. Estas últimas palavras saídas da boca de Savéria, foram ouvidas pelos circundantes com um sorriso de zombaria. Para os descendentes do diabo, delitos e pecados não são, por assim dizer, absolutamente, coisa de espantar. Comentou Dina ironicamente. A mim, porém, interessa muito mais outra coisa. Não lhe disse o velho conde por que motivo Yolanda sempre tomava do elixir, antes de oferecê-lo aos outros. Geralmente disse que tais infusões devem ser bebidas apenas por aqueles cujo amor se quer alcançar. Eu mesma perguntei ao conde por que motivo Yolanda procedia assim, ao que ele me respondeu sorrindo. Diz o cronista que, tomando o elixir em primeiro lugar, ela propiciava ao próprio corpo o aroma da bebida, o que aumentava o seu efeito. E sabe-se em que circunstâncias morreu Yolanda? Indagou Larissa. Não, signora. Ninguém conhece, exatamente, o seu fim. Duas versões diferentes surgiram. Segundo uma, ela desapareceu de repente, sem deixar vestígios, e admite-se que tenha sido morta por um de seus parentes. Segundo outra, foi por Deus, transformada em pedra, razão porque a igreja, julgando pesar sobre ela uma maldição, negou-lhe sepultura. Foi então, sem cerimônias fúnebres, enterrada num subterrâneo do castelo. Estou convencida de que esta segunda versão é verdadeira, pois que, de tempos em tempos, ela volta a perambular pelo castelo, em busca do elixir que escondeu aqui, em um lugar qualquer, e que ministra, quem sabe, aos fantasmas que a visitam. Terminou Savéria. Uma risada franca e generalizada, coroou estas palavras finais. Sim, tu imaginas essas histórias muito bem, boa Savéria. Um fantasma embriagado por um elixir de amor. Não Savéria, isto vai um pouco longe demais, até para mim que admito o sobrenatural. Disse Larissa incrédula. Signora, tu te esqueces, porém, de que ouvimos, todos, e bem distintamente, os ruídos do festim noturno. Todos ouviram. Quem poderá negar que a senhora Yolanda, ou o maledeto, tenham entrado em relações com o diabo? Ou admitiremos que o barulho foi feito por pessoas vivas, e além disso, cristãs? Como ninguém contradissesse Savéria, ou encontrasse uma explicação para o caso, ela se retirou com a vaidosa convicção de que saíra vencedora daquela troca de palavras. Larissa contou a Dina o caso do festim noturno. Nós não remos medo. Pelo contrário, estamos curiosos por saber o que se oculta ainda por detrás destes muros misteriosos. A oportunidade de vermos uma Pompeia da Idade Média se nos oferecerá, provavelmente. Adiantou Larissa. 10. A herança.
Rothschild e Asmuranov chegaram a Miami em tempo oportuno. O velho barão estava à morte, mas ainda conservava plena consciência, e ficou satisfeito de poder ver, ainda uma vez, irmã, sobrinho e sobrinha. Na noite seguinte, cerrou os olhos. Rothschild procurou diligentemente resolver, tão depressa quanto possível, as formalidades todas, para poder regressar a Montinhoso. O finado manifestara o desejo de ser sepultado no jazigo da família, em S. Petersburgo. Helena propôs, por isso, telegrafar a Anatólio Samburov, para que lhe tomasse as devidas providências naquela cidade. Rothschild, de princípio, não se mostrou muito de acordo, julgando ter motivos plausíveis para isso. Os chefes das famílias Muranov e Samburov mantinham franca amizade desde os tempos do corpo de cadetes. Como oficiais, foram incorporados, entretanto, em guarnições diferentes, o que os levou a perderem contato recíproco. Mais tarde se encontraram, por acaso, em Moscou. Estavam ambos casados e pais de filhos. Suas esposas estabeleceram relações de amizade e permitiram que seus filhos crescessem juntos. Anatólio, que estava ao corpo de cadetes, sentia-se, em casa da tia, como em sua própria casa. Quando deixou Moscou e ingressou na academia militar, as duas famílias sentiram, igualmente, essa separação. Lolo e Valéria foram ambas educadas no Instituto Catarina. Logo depois, as duas famílias tiveram de se separar, pois o general Samburov pediu a sua reforma e transferiu-se para Sarcogicelo. Muranov morrera poucos meses antes. Sua família permaneceu em Moscou, onde possuía propriedades. Os filhos de Helena adoeceram então, atacados de difteria e, para convalescerem, saíram, a conselho médico, a passar um ano na Itália. Rothschild era uma visita rara nos salões de Helena, e quase não conhecia o Samburov. O velho tio não o deixava afastar-se de seu lado. Mais tarde, frequentando então o liceu de oficiais, saía todas as férias na companhia do protetor, viajando pelo estrangeiro. Foi quando Miguel e Lolo o conheceram. Anatólio encontrava Rothschild uma ou outra vez na sociedade. Entre eles porém não se estabeleceu nenhuma relação de amizade mais íntima. Não se sentiam reciprocamente atraídos. Eram, pois, quase estranhos. Por tal motivo, hesitava Rothschild em dirigir-se a Anatólio naquela ocasião, pedindo-lhe que se encarregasse dos preparativos do sepultamento do tio. Helena e Lolo tanto fizeram, porém, que, por fim, ele se resolveu, mesmo para liquidar tudo mais prontamente. Na estação de S. Petersburgo, Anatólio aguardava os viajantes. Rothschild agradeceu-lhe o trabalho graças ao qual puderam levar o caixão mortuário diretamente à igreja. O catafalco já estava pronto e todas as demais providências tomadas. Como Helena não tivesse residência na cidade, decidiu ir, com Lolo, para a casa do falecido irmão. Logo depois da primeira missa de Requiem, que fizeram rezar pelo finado, ela recolheu também Anatólio, que amava como a um filho, e desejava ter em sua companhia. Nos dias que se seguiram, ele foi o constante companheiro em todos os seus passos pela cidade. Rothschild pressava o regresso a Montinhoso, não apenas em virtude de um desassossego secreto que não abandonava, como também por motivo de um acontecimento que se dera em sua ausência e que lhe trouxera uma grande apreensão. É que o seu camareiro lhe havia comunicado que, talvez há uns 8 dias, uma senhora perguntara por ele. Quando lhe informara que se encontrava na Itália, pedira tão insistentemente o seu endereço, que não tivera remédio senão fornecê-lo. Pela descrição feita, aquela senhora só podia ser Dina. Dina, porém, estava na Crimeia. No dia seguinte, Rothschild dirigiu-se à casinha da ponte de Naruazê. Ali informaram-lhe apenas que, em virtude da morte de seu pai, Dina regressara da Crimeia. Ficara alguns dias em S. Petersburgo e partira em viagem, cujo destino desconheciam. Rothschild sentiu o ódio fervendo no seu espírito. Era o cúmulo do azar que essa mulher, que trazia o seu nome e podia demonstrar isso por intermédio de documentos aos quais tinha direito, viajasse sem o seu consentimento. Todavia, não lhe passou pela mente, nem remotamente, que ela se dirigira a Montinhoso. Onde haveria ele de encontrá-la para poder, o mais depressa possível, iniciar o processo de divórcio? Porque precisava de divorciar-se, custasse o que custasse, não só por não alimentar amor por Dina, mas porque havia, secretamente, feito de Valéria sua esposa e considerava como um mais sagrado dever, torná-la também sua esposa, publicamente, perante Deus e os homens. Rothschild regressou tão mal-humorado para casa que,
solicitando desculpas à tia, tomou a sua refeição a sós. Como um leão enjaulado, pôs-se a caminhar então, no quarto, de um para um outro lado, pressentindo a luta que teria de travar com Dina. Odiava-a quase, ao recordar do meio e modo pelos quais ela se colocara em seu caminho, e de como lhe dificultara e amargurara a existência. Nervoso e zangado deitou-se, e em breve adormeceu profundamente. Em sonhos, viu-se outra vez em Montinhoso, nos trajes medievais que, como Paulo, sempre envergava. Acompanhado por um servo, subiu uma escadaria de pedra, ao fim da qual abriu-se-lhes uma porta. Encontrou-se então num aposento que lhe era de terrível memória, e que lhe infundia horror e asco. Adiante, numa alcova, viu um alto leito de dossel. Aproximou-se sorrateiramente e fitou a mulher que ali dormia. Friamente o seu olhar prendeu-se, por alguns segundos, no rosto dela. Depois, sacando de um punhal que trazia na cinta, mergulhou-o no peito da mulher. Sentiu o calor do corpo dela que se tocara a mão, e se tingiu de sangue. Erguendo o corpo com auxílio do servo, levou-a dali. Agudos gritos despertaram Rotilde, trazendo a realidade. Abriu os olhos e viu o velho criado Sauli debruçado sobre si, prendendo-o pelos braços. Por amor de Deus, Senhor! Não foi fácil conter-vos. Eu já supunha que me quisesses matar. Disse enxugando suor da testa. Rotilde olhou admirado ao seu redor, constando que se encontrava no seu quarto de dormir. Suas mãos seguravam espasmodicamente uma almofada, no qual achava-se espetado um punhal. Aquele punhal, ele mesmo tirara, um dia, dos antigos compartimentos de Montinhoso, para reuni-lo à sua coleção de armas. Como estava ali agora, quando o supunha no fundo de sua mala? Era um enigma. O que aconteceu, Sauli? Ah! Senhor, eu não podia adormecer porque me doíam os dentes. Meu quarto é contínuo ao vosso, e, assim, ouvi passos e a vossa voz no quarto de vestir. Mas não faláveis russo. Parece-me que chamáveis por um criado, e supus, então, que ladrões tivessem penetrado aqui, o antigo criado, mesmo, que foi dispensado em virtude de um furto. Vim depressa, e entrei justamente no momento em que perfuráveis a almofada com esse estilete, como se estivesseis apunhalando alguém. Quando vos peguei no braço para tranquilizar-vos, me agarrastes e me quisestes carregar. Foi preciso empregar todas as minhas forças para me libertar, pois eu temia que me apunhalasses também. Vede, Senhor, como sangra a vossa mão. Rotilde calara-se fitando seus dedos sujos de sangue. Sauli, que já estava ao serviço da casa dos Rothschild há algumas dezenas de anos, e havia carregado nos seus braços o barão menino ainda, abraçou-o e reconduziu-o ao dormitório. Deitai-vos agora, Pauel. Estais tão pálido. Queira Deus não fiqueis doente, preciso lavar-me ainda, Sauli. Disse Rothschild baixinho, enfiando a mão na bacia. A água tingiu-se de sangue, mas não se via ferimento na mão. Submetendo-se ao conselho do velho, deitou-se, aceitando, obediente, um cálice de vinho. Deixou que o velho servo lhe ajeitasse as cobertas. Tremia como se tivesse febre e somente muitas horas depois adormeceu. Pela manhã, Rothschild acordou exausto, com um peso na cabeça. O acontecimento da noite, que Sauli teve que relatar em todas as suas minudências, provocou-lhe um desassossego enorme, e fortaleceu seu desejo de regressar o quanto antes a Montinhoso. Com diligência febril, pôs-se a trabalhar, e passou dias inteiros em ininterrupta conferência com seu advogado e o secretário, que o auxiliavam, com garantia, a pôr em ordem a herança que lhe tocara. Por sua vez, Helena sentia-se sobrecarregada de afazeres. Precisava aplicar convenientemente o dinheiro que seu irmão lhe deixara. Rothschild pagará-lhe em moeda a parte que lhe tocava, e ela queria aplicar esse capital, não pequeno, aliás, de modo a produzir renda. Lolo, que se achava em Petersburgo pela primeira vez, não se satisfazia com as belezas da capital. Anatólio levou a Eremitage e a outros museus, mostrou-lhe a catedral de Isaac quanto havia digno de ser visto. Apesar da sincera mágoa que experimentara com o passamento do tio, Lolo era muito jovem e vivaz para entregar-se incondicionalmente à dor. Ela e Anatólio sempre haviam sido íntimos amigos, mas agora que passavam diariamente horas a sós, passeando pela cidade e palestrando, sentiam que aquela simples amizade ia sendo substituído por um outro sentimento mais quente, e em breve percebiam-se apaixonados. Uma tarde, Anatólio perguntou-lhe, resolutamente, se consentia em tornar-se sua esposa. Ora, o caráter reto e seguro de Anatólio era, para Helena,
uma garantia de felicidade para sua filha. Lolo não hesitou em dar-lhe o sim, já, de antemão, assegurado pelo consentimento de Helena, que impôs apenas uma condição, que o matrimônio se realizasse, por motivo do luto da família, depois da Páscoa. Os noivos mostraram-se de pleno acordo. Lolo sentia, entretanto, que, em virtude do luto, não pudesse festejar, como sempre sonhara, o seu contrato de casamento. Mas em breve encontrou uma solução. Depois de falar a Rothschild do seu noivado, pediu-lhe que lhe proporcionasse esse prazer, promovendo, em sua residência, uma recepção ligeira e íntima, ao que o barão acedeu com todo o prazer. Além disso, presenteou-a com 5.000 rublos para os alfinetes, o que levou Lolo a uma explosão de alegria. E Rothschild cumpriu com sua promessa. Na noite seguinte, o noivado foi festejado com um brilhante jantar. A reunião teve o seu momento supremo quando o noivo e o primo entregaram à noiva maravilhosos presentes. Ao champanhe, Lolo ergueu a taça e esvaziou a saúde do primo. A tua saúde, Powell. És o mais querido e o melhor dos primos. Eu te auguro, de todo o coração, que também te casas em breve, e te tornes tão feliz quanto nós o pretendemos ser. Um sorriso doloroso passou pelo rosto de Rothschild. Eu te agradeço, Lolo. Esperamos que o teu voto se realize em breve. Contudo, o homem põe, e Deus dispõe. Mas, neste momento, me alegro bastante por te ver feliz. Logo depois da festa, Rothschild retirou-se para os seus aposentos, enquanto os outros convivas entretinham-se palestrando. Powell parece-me tão triste, disse Anatólio. Parece-me que não se sente muito bem. O que faltará a esse feliz Creso? Também notei que Powell anda muito quieto e calado. Não posso saber por quê. Será que aquele infeliz Montinhoso tenha marcado uma impressão tão forte assim no seu espírito? Perguntou Lolo. Mas, por que havia esse castelo em ruínas de produzir uma impressão dessas? Aquelas lendas de que me falaste têm alguma relação com o estado psíquico de Powell? Afinal de contas, foi de livre e espontânea vontade que ele comprou o castelo. Comentou Anatólio. Ah! Folja, esqueci-me de contar-te qualquer coisa de importante sobre o castelo. Esse conde de Montinhoso tem tal semelhança com o nosso Powell, que quase se poderia supor que se tenha erguido entre os mortos e viva agora, na imagem de Powell. Lembras-te ainda? Eu te falei de uma visita à catacumba do Maledeto. Imagina, sobre o cacófago se acha esculpida a figura de um monge que é o retrato vivo de Powell. O velho italiano que nos guiava, fugiu aos gritos de pavor, quando notou essa semelhança. É, de fato, uma história interessante e misteriosa, esta. Agora compreendo menos ainda o desejo de Powell de possuir esse castelo, com todos os seus espíritos e fantasmas. Disse Anatólio admirado. Realmente. Larissa afirma que nós, segundo o espiritismo, vivemos várias vezes. Assim sendo, talvez Powell seja uma reencarnação do conde de Montinhoso. Retrucou Lolo. Anatólio riu-se. Traço neste caso, tinham razão os seus colegas de liceu quando o denominavam Borgia. Ele contou às senhoras os acontecimentos que se ligavam ao fato. Contudo, peço-te Lolo, não creias em semelhantes tolices, embora a semelhança com o tal monge de pedra exista. Tudo isto não passa de acaso, ainda que de um singular acaso. Apesar da sua satisfação de noiva, e de todos os planos que fazia sobre a sua viagem de regresso à Itália, com uma interrupção em Paris, para a compra do enxoval, Lolo não descurava de observar o primo. Mamãe, tu não notas como Powell está esquisito, como se apressa em voltar a Montinhoso? Perguntou uma tarde a mãe. Qual? Está apenas esgotado. Tem tido muito o que fazer. Possivelmente há de estar desejoso de voltar, o mais depressa possível, a um outro clima, mais ameno, e talvez esteja curioso por devassar os compartimentos murados. Pode ser. Pensei também em Valéria. Não estaria ela traindo à maneira de um imã? Esta hipótese é admissível. Valéria era uma formosa rapariga, realmente. Mas nesse caso, ele não teria motivo para estar assim todo triste e mal-humorado. Valéria não recusará por certo, tão bom partido, tanto mais que Powell é, também, um belo tipo de homem. E não seria mal que ficasses aparentada com Valéria. É uma menina tão amável, prezo-a muito. Apenas lamento que seja tão doentia. Finalmente chegou o dia da partida. Para a grande tristeza de Lolo, Anatólio não pôde acompanhá-la. O regimento do moço aguardava a visita de um alto personagem, e, depois disso, Anatólio devia seguir com sua genitora para a quinta que possuíam,
onde se demoraria alguns dias. Esperava, entretanto, poder seguir o mais depressa possível. O Expresso do Sul conduzia Rothschild e Smirnoff ao encontro do seu destino. Na pequena estação das montanhas, desembarcaram e contrataram um velho